Olá, ora viva. Sejam todos muito bem-vindos a esta conversa com o José Luís Peixoto. José Luís, sempre muito bom conversar contigo. Espero que estejas bem. Este é o Olá, novo livro do José Luís Peixoto, Regressa a Casa. Intimidade, confissões, família, memória e pacificação. Assim é Regressa a Casa de José Luís Peixoto. Este novo livro fala-nos das quatro paredes de uma casa e de todas as suas recordações em tempos de pandemia. Evoca a solidão, o isolamento, as portas fechadas, mas também a solidariedade das recordações. A mãe, o pai, os aromas, a família, a aldeia, o amor. Há espaço para a recordação da infância como para a peregrinação pelo mundo inteiro, como um Ulisses em viagem perpétua, rodeado de objetos próximos e voltado para dentro, para o lugar onde se regressa sempre, a casa. José Luís, eu gostava de começar esta nossa conversa com a leitura do primeiro poema do teu livro. Repara na manhã que nos rodeia. Saúde essa claridade. É um sopro a correr-nos nas veias. Em tempo escrevi. Quando me cansei de mentir a mim próprio, comecei a escrever um livro de poesia. Hoje voltei a aprender essa lição e por isso estou aqui. Estamos aqui. Por isso acendi a existência que nos rodeia e nos preenche, que está em toda a parte, apenas porque estamos parados diante desta palavra. Manhã. Repara na longura que se estende no interior da letra A. A claridade. Saúda. Repara no til, tão tímido como certos sorrisos nossos. Um livro de poesia, outra vez. Uma pequena casa habitada pelo nosso tempo, pelos gestos que fazemos dentro de nós, reflexos ou sombras invisíveis, memórias e toda esta claridade. Estamos vivos. Repara. Um livro de poesia, como uma trégua secreta, uma janela, como os teus olhos a verem-me em silêncio ou os meus olhos a verem-te. Um livro de poesia, como um regresso a casa. Bom, logo na abertura, tens uma espécie de advertência aos leitores e há como, não sei se posso dizer assim, uma fé, sem ser religiosa, na poesia e nas suas inúmeras possibilidades. Um livro de poesia como um regresso a casa. E mais adiante, o poema é como uma casa e a casa protege-nos. De que maneira achas que a poesia é capaz de nos proteger num mundo tão afeito, tão propenso a violências e desigualdades, sejam elas sociais, culturais e económicas, particularmente numa crise mundial como esta que vivemos? bem, para já muito obrigado por este convite, por esta conversa, por esta leitura, e realmente para mim é um grande prazer estarmos aqui, embora haja esta distância, acabamos por também ter esta oportunidade que é muito agradável. Ahm, bem, esse poema tem aí várias particularidades que, de certa forma, têm que ver com a poesia e têm que ver com a minha poesia muito concretamente, na medida em que esse poema tem, por exemplo, uma autocitação que para mim tem muita importância. Esse momento em que se diz: em tempos escrevi, que para escrever um livro de poesia é, preciso de olhar aqui para o livro para me citar a mim próprio convenientemente, diz: quando me cansei de mentir a mim próprio, comecei a escrever um livro de poesia. Ora, esta é uma autocitação referente ao anterior livro de poesia que publiquei, que tinha sido no ano de 2008, ou seja, 12 anos antes. E entre 2008 e 2020 publiquei bastante prosa, mas a poesia manteve-se sempre, estava sempre presente, mas a um nível pessoal e subterrâneo, que de certa forma
precisava de se desenvolver num livro como este. E por isso este poema inicial também tem que ver com isso. E nesse aspecto muito concreto da minha relação com a poesia e dos livros de poesia que tenho publicados, também é para mim muito visível que existe nesse trabalho da escrita de poesia uma certa pureza, chamemos-lhe assim, que efetivamente é a razão de tudo. E é nesse sentido que a poesia nos protege, é nesse sentido que a poesia é algo que nós devemos preservar e se escrevemos livros de poesia, acho que não é bom que passemos 12 anos sem publicar qualquer livro de poesia. E é um pouco isto. A poesia é um género que em muitos aspectos, relacionando com outros géneros literários, é como que uma condensação. Há princípios que se aplicam a todos os outros géneros da literatura, mas que na poesia são levados de uma forma muito rigorosa, muito detalhada, muito absoluta, digamos assim, e nessa medida há que ter em consideração que, apesar da sua ocasional transcendência, a poesia é uma forma de comunicação e é uma forma de comunicação que aspira a ser total, absoluta, entre seres humanos. Toda ela composta por elementos humanos, toda ela composta por uma evolução humana de séculos e de gerações da qual nós somos herdeiros. E nessa medida, é nesse humano que nós nos protegemos, porque esse humano, efetivamente, ele é contrário a essas desigualdades, ele é contrário a essas violências. De certa forma, eu acho que a poesia é o humano naquilo que o humano tem de melhor. E isso é uma proteção, é uma aspiração, é algo que não devemos esquecer e é algo que as palavras pretendem preservar. Uhum. Então, poesia para ti é também a liberdade e o encontro com o outro. Tens alguma liberdade a escrever poesia que não tens, por exemplo, quando escreves os teus romances e as tuas crónicas? Bem, como eu dizia, eu acho que grande parte dos princípios da poesia são condensações que se aplicam também noutros géneros literários, ou seja, essa liberdade que na poesia é fundamental e que eventualmente eu acho que é a maior descrição de poesia, é esse conceito de liberdade, tanto que quando nós tentamos aprisionar a poesia num conceito, quando tentamos dizer a poesia é isto e não é outra coisa, a própria poesia acaba sempre por nos contrariar, porque ela própria é feita dessa liberdade, não aguenta esses partilhos, não é? Mas eu penso que nos seus objetivos, nos seus horizontes, qualquer outro género, como as crónicas ou os romances ou os contos ou o que fosse, também têm essa liberdade na sua, não é, no seu ADN. Ainda assim, também é um facto que tanto na poesia como em qualquer outro género a liberdade absoluta é mais uma utopia do que uma realidade, na medida em que quando escrevemos uma palavra definimos logo um poema que não pode ser qualquer coisa, que já vai ser dependente daquela palavra, daquele ponto. E ao mesmo tempo, eu acho que para quem escreve poesia ou para quem escreve seja o que for, e quem tenta ter alguma consciência desse trabalho, também muitas vezes se apercebe dos seus limites, não só dos seus limites pessoais, mas também dos limites da própria experiência da escrita.
Claro, depois também existem as condicionantes práticas. Quando se escreve, por exemplo, para a imprensa, não é exatamente o mesmo do que quando se escreve para um livro em que se criam as próprias as lógicas internas e em que se cria toda a proposta. Quando se escreve para a imprensa, tem de se ter consciência da linha editorial das publicações e tem de se ter consciência também das regras de comunicação que existem naquele espaço. Uhum. Olha, Eduardo Lourenço disse algo como a linguagem possa dizer o ser. E se atravessa a paixão da dúvida, avança afirmando-se através dessa dúvida, arriscando a poesia como um lugar de questionamento radical da linguagem e das relações da linguagem com o mundo. Gostava de te ouvir um pouco sobre isto, tendo em conta que o mote aqui para a nossa conversa é uma citação do Eduardo Lourenço, que é os poetas, esses filósofos sem sistema. Eu penso que a poesia questiona radicalmente, porque quando se questiona, identifica-se. Quando nós questionamos alguma coisa que está à nossa volta, por mais elementar que ela seja, nós estamos a demonstrar que reparamos nela, estamos a destacá-la daquilo que não é nomeado. E a partir daí tiram-se grandes conclusões. E efetivamente a poesia questiona tão completamente que questiona inclusivamente a sua obrigação de questionar. A poesia é absolutamente indómita. A poesia não penso que na sua natureza mais profunda existe sempre a fugir daquilo que se espera dela. Ou seja, quando se diz que a poesia tem de perturbar, então ela apazigua, só para demonstrar que não tem sempre de perturbar. Quando se diz que a poesia tem de ser bela, então ela trabalha o feio. E não tem medo de o integrar no seu corpo e não tem medo de o refletir. Ou seja, não há verdadeiramente limites para a poesia. Eu tenho sempre um pouco de. Não sei, assusta-me sempre um pouco encontrar esses guardas de fronteira da poesia, em que dizem, aqui é poesia, ali já não é poesia, como por exemplo, aconteceu há alguns anos quando deram o Prémio Nobel da Literatura ao Bob Dylan, em que foi um grande choque para muita gente. Eu acho absolutamente inacreditável que neste momento ainda haja quem se choque com uma coisa como essa. É claro que se pode questionar muitos aspectos desse Prémio Nobel, mas essa é sempre uma discussão de besbilhotice, é sempre uma questão de tricas, não é uma questão profunda da literatura, porque a literatura e a poesia está acima desses aspectos e claramente, não é? No momento em que nós já estamos, se calhar até há algum tempo, no pós-modernismo, já não se justifica ainda estarmos nesse tipo de discussões. Quer dizer, hoje em dia já há poesia sem palavras, hoje em dia já há poesia que é só sonora, já há poesia que é só performática, já há poesia de múltiplas formas. E acredito que todos esses conceitos e essas questões continuarão a ser questionadas, porque essa é a vocação primeira da poesia. E depois, claro, há a legitimidade de cada forma.
e essa, uh, quem é que pode julgá-la? Não é? Quem é que pode chegar, não é? Pôr-se nesse patamar em que diz eu é que vou decidir qual é a legitimidade desta forma ou daquela forma. Isso é demasiada arrogância. Essa arrogância é tão ridícula como a do rei que vai nu naquela história, não é? Porque é uma convenção momentânea que é completamente alheia à literatura no seu sentido mais profundo e no seu sentido mais absoluto. Muito bem. É aquela questão eterna e um pouco controversa, polémica, que é o que serve a poesia. Digamos que é esse o grande mistério, e a resposta ainda mais misteriosa é. Ouço dizer com alguma frequência que a poesia é inútil, como toda a arte. Claro que é verdade que a poesia não nos põe comida no prato, não nos salva do perigo. No entanto, a meu ver, claro, ela comporta consigo o que há de mais elevado no homem, a sua capacidade de sublimar a experiência universal. Os poetas não servem para não servir. De certa forma, são um pouco a resistência do ser humano, a capacidade de salvar a si mesmo. Por isso, talvez, tal como a vida, a poesia justifica-se a si própria. Mas, por outro lado, e agora aqui está aquela pergunta que eu considero um pouco delicada, talvez não haja uma resposta óbvia, evidente. Será que a poesia também pode impactar na esfera pública? Até que ponto os poetas podem interferir nas questões sociopolíticas do seu tempo? Há pouco mencionaste o Prémio Nobel, o Bob Dylan. Ele tem uma poesia bastante interventiva. Não sei, o que é que pensas sobre isto? Eu penso que a poesia ela pode ser inútil e pode ser útil. Essa questão não é uma questão que seja absolutamente não é determinada, no sentido em que o que é utilidade, não é? O que é utilidade? Aquilo que uns consideram inútil, outros consideram útil, e a poesia existe alheia a todas essas conjecturas. Eu acho que, para mim, é muito difícil e nem tenho nenhum interesse de entrar numa tentar dizer o que é que a poesia é ou o que é que a poesia não é. Eu acho que hoje em dia a poesia já pode um pouco ser tudo. A meu ver, aquilo que efetivamente está no seu centro, já o referimos aqui, que é a liberdade. Depois, com essa liberdade, ela tem de ser exercida, não é? E a partir do momento em que se exerce a liberdade, nós temos de ter a capacidade de permitir que os outros tenham um entendimento diferente do nosso e também permitir que os outros existam na forma que considerarem mais adequada. No que diz respeito ao papel público da poesia, esse papel existe na medida em que a poesia se torna pública, não é? No sentido em que a poesia circule de alguma forma e seja reconhecida como uma voz coletiva, não é? E isso tem muitas possibilidades de acontecer. Acredito que hoje em dia, não é que estamos em 2021 e no próximo ano 2022, depois 2023, daqui a 10 anos 2031, a poesia vai encontrando novas formas num mundo que também vai dispondo de novas formas. Ou seja, a poesia
já não está só nos livros, ela não existe só nos livros de poesia, ela existe nas redes sociais, ela existe noutros lugares, e é claro que, dependente dos lugares onde ela está, ela também vai tendo novos papéis e vai sendo lida de formas diferentes. Ainda assim, eu creio que em muitas circunstâncias continua a ser poesia, quando é feita com essa intenção, não é? Porque também nem tudo aquilo que se apresenta em versos tem a aspiração de ser poesia, mas isso aí já é uma discussão, se calhar, um pouco excêntrica. O que sinto é que a importância da poesia, ela mantém-se, porque nós muitas vezes temos a ideia de que no passado a poesia tinha um grande papel e tinha uma grande implantação e que tem vindo a perder. Essa é uma ilusão que radica no desconhecimento do passado, porque ainda há algumas décadas, Portugal tinha um número de analfabetos incomparável com aquele que temos hoje. Se há um momento em que se leu mais poesia do que alguma vez na história, é a atualidade. Eu tenho muita pena que algumas pessoas gostassem de, pronto, que os seus livros fossem mais difundidos e que tenham essa frustração, mas daí até concluirmos que as palavras não circulam, vai um passo enorme. E sinto que, para mim, pessoalmente, essa ideia não é verdadeira até sob o ponto de vista objetivo. Duvido que em algum momento da história portuguesa se tenham publicado tantos títulos de poesia como se publicam atualmente. Duvido que existissem mais editoras de poesia do que existem atualmente. O que acontece é que em casos pontuais havia um ou outro autor ou autora que tinha um destaque que eventualmente não tem paralelo nos autores contemporâneos, mas isso não é significativo de todo o mundo editorial da poesia. E essa é a situação. Acredito que a poesia tem tanto potencial de marcar a sociedade, como muitas outras áreas artísticas, como o bailado, como as artes plásticas, como a música. Embora, claro, exista música de massas que não pode ser comparada na sua difusão com a poesia, existe, pronto, diferentes difusões, mas ainda assim eu acho que quem não acredita que a poesia tem um papel, não consigo compreender como é que essa pessoa se dá ao trabalho de escrever poesia e publicar. Porque escrever poesia, para mim, mantê-la não é, na minha intimidade, pronto, é defensável e ninguém tem nada a ver com isso. Agora, publicar é dar ao mundo, publicar é tornar público, não é? E isso é transcendente, isso não depende de nós depois de gerir, não é? Isso é um lançar à deriva que depois não é, vai por aí e ganha autonomia. José Luís, vou regressar aqui à tua casa. Tens 46 anos, comemoras 20 anos de carreira literária, o que é muito, muito tempo. O teu primeiro livro foi Morreste-me, foi publicado com 26 anos. Que balanço, não sei se te posso fazer esta pergunta, mas que balanço é que fazes da tua trajetória enquanto escritor
desde o Morreste-me aos 26 anos e até este regresso a casa aos 46. Bem, para já, para mim é uma realização muito grande a perceber que ainda cá estou, não é? E perceber que ainda mantenho, não é, o meu trabalho presente e que encontra leitores e que eu próprio acredito nele, de uma forma que é um pouco diferente do que era há 20 anos, mas que evoluiu e continua a tentar ali equilibrar-se com a minha consciência, que no fundo acaba por ser o fiel, não é, da balança dentro daquilo que faço pronto, e que acredito, não é? Bem, o meu balanço é muito positivo, né? Na medida em que tenho escrito livros que me têm surpreendido a mim próprio, livros que muitas vezes vão para lá das minhas primeiras, dos meus primeiros instintos, não é? Livros que nos últimos anos têm falado, por exemplo, de viagens, e até este livro de poesia tem também essa dimensão, algo que para mim foi crescendo ao longo destes 20 anos, livros que têm aprofundado cada vez mais a dimensão biográfica e autobiográfica, no fundo, a relação entre esta representação escrita e a realidade e a experiência, algo que também para mim é muito relevante e muito importante naquilo que eu quero ou que tenho querido trabalhar e dizer. E depois, claro, há as questões práticas que também são para mim muito interessantes, tudo aquilo que eu tenho alcançado com a escrita e que, pronto, e que na verdade eu sou a pessoa que tenho mais consciência disso, porque são desde publicações em lugares remotos até projetos que também não estão, pronto, não fazem parte do conhecimento de toda a gente, ou seja, há muitas coisas a acontecer e efetivamente é para mim muito absorvente, não é? Estar empenhado em todas essas frentes e ter todas estas perspectivas que se abrem também a partir do meu trabalho. José Luís, creio ser um momento oportuno para eu te pedir para leres um, dois, quantos poemas quiseres do teu livro. Muito bem, vou ler talvez um poema que tem que ver justamente com um regresso a casa. Essa ideia de regresso a casa atravessa o livro, e sendo a casa múltiplas casas, não é? Existem as casas concretas, existem as casas simbólicas. Neste caso é uma casa bastante concreta, que é a casa dos meus pais, um tema que já está presente em vários livros meus. Lembro-me até, por exemplo, de um livro de poesia que tenho que se chama A Casa, a Escuridão, onde até há um poema chamado justamente A Casa, que até tem uma espécie de planta da casa dos meus pais em palavras. E é essa casa que na verdade me serviu de modelo em muitos livros e em muitas circunstâncias, que também está presente neste livro, perdão, neste poema, e que diz o seguinte: entro com a minha mãe no quintal da nossa casa. A terra está coberta por folhas de várias estações. Os pessegueiros perguntam por onde andamos, porque demoramos tanto. As plantas dos canteiros transbordaram, embaraçaram-se numa espécie de desespero. A água do tanque de lavar a roupa é verde. O pombal não tem pombos. A coelheira não tem coelhos. A capoeira está habitada pela memória de galinhas submissas e galos no poleiro, desconfiados de qualquer movimento. Às vezes,
Como antes, sentimos a chegada da gata. É uma presença, uma intuição. Vem cumprimentar-nos. É uma gata livre. Salta pelos quintais. Escolhe as pessoas com quem quer estar, apesar de invisível. É agora o fantasma de uma gata. Ao fim da tarde, com as janelas abertas, o que escreve a minha mãe sobre a mesa da cozinha? Muito provavelmente escreve postais aos mortos. Dá-lhes notícias com a sua caligrafia de voltas demoradas. Ela própria receberá esses postais quando for às casas vazias ver se há correio. José Luís, eu sei que esta é uma pergunta da algibeira que te fazem imensas vezes, mas eu tenho muita curiosidade e creio que quem nos está a ver também tem. Quais é que são os teus poetas? Aqueles poetas que são imprescindíveis ou a quem regressas sempre, como se regressa a uma casa? Eu acho que é importante irmos procurando poetas, é importante não estagnarmos e é importante haver sempre autores ou autoras novas que nos estimulam, que nos provocam, e é importante também ler autores que muitas vezes vão contra aquelas nossas convicções, porque lá está, eu acho que a poesia também serve muito para isso, não é? Não faria sentido de outra forma se não nos colocássemos à prova. Ainda assim, vou aqui responder de uma forma bastante confortável com um poeta que me tem acompanhado ao longo de muitos anos e que efetivamente regresso sempre porque condensa alguma coisa que, que eu quero acreditar que me diz muito e que também me diz a mim próprio de alguma forma, e que é o Rui Belo, não é? O Rui Belo, que é um poeta que muitíssimo marcante e que eu, cada vez que encontro alguém que não conhece, tento sempre convencer a ler, porque efetivamente abriu muitas das janelas que criaram a poesia portuguesa nos anos 90 e a partir daí também. Uhum. Poeta português, eu sei que também lês muita coisa em inglês, poesia, não sei se Sim, tens, sim. se tens Leio em algum inglês, poeta. leio em castelhano, e vou dizer uma coisa, que é até em português também há muitas descobertas por fazer, sobretudo nos outros portugueses, ou seja, no português que se escreve no Brasil, no português que se escreve Sim. na África lusófona, e aí, pronto, também há autores extraordinários. No caso do Brasil, estou-me a lembrar, por exemplo, de Manuel de Barros, que é um autor que já algumas pessoas vão lendo aqui, mas que acho que pela sua dimensão ainda não tem todo o reconhecimento que deveria ter, porque efetivamente ainda é sobretudo um poeta que é lido por aquelas pessoas que leem muita poesia, quando na verdade aquilo que ele escreve tem muito para dizer a toda a gente. Uhum. Uhum. José Luís, estamos quase a terminar aqui esta nossa conversa. O tempo está a chegar ao fim. Sabe sempre a pouco, mas haverá com certeza outras oportunidades. Eu gostava de te pedir a leitura de mais um poema. Muito bem. Bem, vou ler um poema, neste caso, que fala sobre a própria poesia e sobre os livros, assim, de uma forma genérica. Sendo que quando eu me refiro aos livros, penso na poesia, penso na leitura, penso na escrita, penso em todo esse mundo que existe e que nós podemos aceder, e que é uma pena quando
quando não o temos na nossa realidade. Eu suponho que quem nos está a ouvir seja a partir de pessoas que têm esse mundo nas suas vidas, mas eu acho que se gostamos dos outros, é até temos um pouco a obrigação de mostrar-lhes este mundo que partilhamos, porque efetivamente, enquanto leitores, eu acho que somos uma espécie de país, somos uma espécie de comunidade, independentemente das línguas, independentemente de tudo isso, porque efetivamente com os livros ganha-se uma nova percepção do mundo e isso tem uma importância extrema. Este poema diz o seguinte: as estantes são ruas, os livros são casas onde podemos entrar ou que podemos imaginar a partir de fora. Há livros que visitamos e há livros onde vivemos durante certas idades. Conhecemos cada uma das suas divisões, trancámo-nos por dentro. Fomos jovens durante tantos capítulos, mas de repente, um dia, apercebemos-nos de que restavam cada vez menos páginas entre o polegar e o indicador. Então, protestámos contra a morte. Dissemos que os livros de 600 páginas não deviam terminar nunca e logo a seguir identificámos o contrassenso da frase. Essa é a desvantagem de ler livros. Prestamos demasiada atenção às extravagâncias da sintaxe. Ainda assim, aproveitamos os lucros da nostalgia, estoque infinito de tardes de um verão antigo. Éramos tão jovens e alguém nos acertou com um livro. Olhámos em volta para achar o fantasma que o atirou. Está aí alguém? Quando voltámos ao nosso campo de visão, já estávamos num lugar com parágrafos, a dizer que as estantes são ruas e que os livros são casas, enquanto que os outros, todos eles, diziam que as estantes são estantes e os livros são livros. Argelis, olha, obrigada pela conversa, pela poesia Obrigado também. E pela partilha. Gosto sempre muito de conversar contigo. E termino com uma citação de Eduardo Lourenço, no ensaio Tempo e Poesia. O que nem filosofia nem ciência nos concedem, um só verso, um daqueles que Mallarmé dizia incrivelmente belo nos oferece, porque nele regressamos e nele somos o tempo, que em tudo mais esquecemos, mas que jamais nos esquece. Este é um mistério, o lúcido e inexplorável mistério da poesia, o tempo. Nós como tempo, tornado sensível, audível, dizível, e através dessa aparição nos oferecendo a desesperada e alta eternidade. A familiar luz perpétua que nós próprios fabricamos ardendo e vendo-nos arder como árvores vivas no fogo temporal. Muito obrigada a todos que estiveram aí desse lado, boas leituras e muita poesia e muita liberdade. Até breve. Obrigado.